Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, mais cedo, já tive a oportunidade de fazer um papo com vocês, falando sobre a Petrobras, o que está acontecendo lá, o pontapé, a traição que o general sofreu, que estava à presidência da Petrobras, mas saiu muito feliz, muito endinheirado. O que vai acontecer com a Petrobras, o que está se imaginando ali, mas temos mais fatos novos para compartilhar aqui no nosso encontro de agora. Falei também do Ministério da Educação e das gangues bíblicas, você sabe do que eu estou falando. Estamos a 187 dias das nossas eleições presidenciais, que vão exigir de pessoas como você, de mim, de outras tantas que a gente conhece e que estão antenadas com a realidade brasileira, muito empenho no sentido de informar ao máximo para os nossos irmãos, nossos amigos, os brasileiros de uma maneira geral, o que é que está acontecendo aqui no nosso país. Porque uma parcela considerável do Brasil não entende que a gente tem governo, que a gente elege um governo, a gente tem que cobrar um governo que proteja o nosso país, o nosso interesse nacional, a nossa nação. As coisas estão acontecendo aqui, estão sendo passadas pelos grandes veículos de comunicação como situações do acaso. Nuvens que chegam, vírus que chegam, doenças que chegam, cataclismas externos, guerras externas, enfim. É como se a gente não tivesse absolutamente direção, estivéssemos aqui numa canoa com furos, sem ninguém para comandar essa canoa e apenas com pessoas, dizendo, olha, vamos continuar remando, vamos continuar a tentar tapar os furos aqui, porque a gente vai ter uma força celestial que vai nos ajudar. E essas coisas não funcionam assim. Eu vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre as novidades, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe. O joinha é muito importante, os comentários de vocês são fundamentais. E eu quero agradecer a todos vocês que se tornaram membros aqui do nosso clube de membros, nesses tempos tão complicados. É sempre uma maneira de você incentivar aqui o nosso papo, incentivar os nossos encontros, enfim. Muito obrigado a vocês. E a vocês também que não são membros, o meu muito obrigado também, enfim. É apenas mais um espaço qualificado para a gente chegar a mais pessoas como você. Então, vamos todos juntos aqui. Gente, hoje mais cedo, eu apresentei aqui algumas situações que a gente não vê pelos grandes veículos de uma maneira geral, né? Eu comecei com esse vídeo aqui do Bolsonaro, que vale a pena a gente rever, logo no comecinho do nosso vídeo, porque tem um outro que vai contrastar com a fala dele. Vamos acompanhar aqui o que ele diz sobre interesse nacional, energia. Energia não é só energia elétrica, não. Energia é petróleo também. Vamos ver o que ele dizia. Tu acha justo entregar, por exemplo, estatais brasileiras para estatais chinesas? Não. Você entregar estatais estratégicas, né, como a de geração e transmissão de energia, a estatais de outros países ou para capital externo, quem vai propor o preço desse bem aqui? Eles. Eles vão investir aqui para quê? Para você ter felicidade ou para ele ter dinheiro? Mas você pode sim buscar privatizar muita coisa no Brasil para empresas 100% nacionais, sem problema nenhum. Tem hidrelétricas americanas que tomam conta do exército. Se você falar isso aqui, vai ser um caos. Agora, se não fosse as Forças Armadas, o governo militar, teríamos esse parque energético que nós temos no Brasil? Por que criticar os militares então? No passado, alguém poderia fazer Itaipu? Alguma empresa privada poderia fazer Itaipu? Teria que ser a União. Okay? E parte ali, os governos militares fizeram isso aí. Entre mais de 20 hidrelétricas no Brasil. E agora a pessoa ainda critica os militares e quer entregar a nossa energia para o capital externo. Aí que está errado. Aí vem os liberaizinhos da vida, acostumados a tomar quick de manhã e danoninho o dia todo, né? E ficar com a vovó vendo televisão à tarde, e criticando de satizante. Gente, quem diria, né, que em algum momento da história a gente pudesse concordar com a fala do Bolsonaro, alguma fala do Bolsonaro, né? Mas com esse Bolsonaro aqui que a gente acabou de ver, dava para concordar algumas coisas, são coisas relacionadas a um senso comum que se tem numa nação que se pretenda, né, ser uma nação soberana. O que aconteceu com o Bolsonaro? Simplesmente ele tomou a pancada na cabeça e virou um traidor dele mesmo? Ou simplesmente ele agora topou ser traidor do povo brasileiro à custa de alguma coisa misteriosa que a gente não sabe? Será que tem mais escândalos, mais cabeludos ainda, sobre Bolsonaro, que algumas criaturas possuem e nós não temos? Ou simplesmente ele é uma pessoa sem caráter, sem moral, sem princípio, que se vendeu mesmo? Se vendeu para proteger a si, a sua família e conseguir proteger o patrimônio dele de tudo aquilo que ele constituiu na sua vida que não tem explicação legítima. Isso não passa por crivo nenhum. Enfim,
infelizmente, a gente tem uma massa de desinformação que esconde esse tipo de reflexão crítica e de dúvida, para a gente conversar com as pessoas. A gente tem que saber quem é o presidente do nosso país, o que ele pretende. Pois bem, e aí, diante de tantas coisas que roubam o povo brasileiro todos os dias, uma delas é a energia, é o combustível, a luz elétrica, o gás. E o Bolsonaro assume alguma responsabilidade nessa história? Não. Ao invés de assumir a responsabilidade, ele está querendo entregar de vez para quem já assalta o povo brasileiro todos os dias. Acompanhe aqui a fala do Bolsonaro, essa aqui é a fala mais recente. Vamos lá. Dói para muita gente aí. É muito fácil. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe econômica que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar. Eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha. Apesar de ter zerado o imposto federal. Coisa que não acontece aí por parte dos governadores. Reconheço que os governadores não podem... Moral da história, né? O Brasil dá muita encheção de saco, né, Bolsonaro? Então, é vender o Brasil, né? Entregar de vez o Brasil. Gente, nós temos um presidente que num boteco a gente chamaria de frouxo. De uma pessoa que é frouxa, irresponsável e covarde, porque não consegue assumir os compromissos para os quais ele foi eleito para enfrentar. E essa fala dele vai fazendo sentido quando a gente vê a coluna fresquinha agora do Thales Faria. Ao novo presidente da Petrobras, Bolsonaro promete privatizar a estatal. Então ele está entregando a maior empresa de energia da América Latina para o setor privado. Ele quer fazer isso. E, segundo a coluna do Thales aqui, o Bolsonaro ainda não quer assumir isso assim, de uma forma muito de frente, porque ele sabe que isso pode tirar votos dele. E a gente tem que reverberar esse tipo de situação, desse tipo de traição que o Bolsonaro está querendo fazer contra o povo brasileiro, para favorecer pequenos grupos empresariais que, enfim, que estão mandando em Bolsonaro, né? Vamos falar a verdade. O Bolsonaro troca todo mundo no governo, mas ele não mexe em Paulo Guedes. Paulo Guedes continua sendo o dono do nosso país. E aí a gente vai vendo esse tipo de discrepância aqui, né? Estamos preocupados com muitos problemas, mas os roedores continuam agindo, gente. Olha a matéria aqui. Área técnica do TCU pede ajustes, mas dá aval à venda da Eletrobras. Energia, Bolsonaro. Energia que você estava dizendo que era estratégica, os militares construíram Itaipu. Pois bem, estão querendo entregar justamente para os ladrões que o senhor estava dizendo, né? Há pouco, nesse vídeo que eu mostrei aqui. A contradição num país miserável é essa aqui, ó. A arrecadação continua crescendo, arrecadação de impostos. Como é que pode a arrecadação de impostos crescer? É aumento da produtividade no Brasil? Não, é aumento de preço. Quanto mais os preços aumentam, o aumento do combustível aqui no Brasil gerou uma arrecadação de impostos violenta. Por isso que o Brasil teve uma arrecadação de 5,3% num país que está amarrado, está para baixo. Quem diz isso são jornais econômicos, esse tipo de matéria aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Matéria diz, indústria destoa do cenário global e é das que menos crescem. A indústria no Brasil, vou colocar aqui o gráfico para vocês, eu coloquei em amarelinho, acho que dá para grifar aqui, ó. O Brasil está em 82º lugar em crescimento na sua produção industrial. Somos a nação de número 82 na tal recuperação em V que o Bolsonaro, que o Guedes fica dizendo para cima e para baixo, né? Então, gente, nós vamos ter que discutir muito com as pessoas. O aumento do combustível não é coisa do além, né? Coisas do céu, dos céus. Nós temos muitos vigaristas que ficam dizendo que Bolsonaro é enviado, celestial, e isso acaba engabelando muitas pessoas de boa fé, pessoas que acreditam nos seus líderes religiosos, para emprestar apoio político para todo tipo de bandidagem que assalta esse mesmo povo, esses mesmos fiéis e o povo brasileiro de uma maneira geral. Essa eleição aqui no nosso país vai ser crucial, gente. Bom, eu vou falar mais desses aspectos, vamos esmiuçar mais as situações todas, mas o importante é que a senha já está dada. O Bolsonaro quer descaradamente entregar o nosso país, as nossas reservas energéticas, para as mãos de grupos estrangeiros. E lá fora, o que tem a ver essa história toda que a gente está vendo no nosso país? Porque muitas das motivações colocadas aqui têm origem lá fora também. O que eu disse para vocês aqui ao longo desse mês inteiro, e que infelizmente algumas pessoas não entenderam muito bem, enfim, faz parte, né? Quando a pessoa não entende, a culpa é de quem está tentando comunicar, né? Da pessoa. Talvez eu não tenha conseguido me comunicar muito bem, mas fato é que eu estou acertando tudo aquilo que eu disse, né? Quando eu disse que esse conflito na Ucrânia vai empobrecer os povos de uma maneira geral e vai enriquecer grupos
muito minoritárias no planeta, sobretudo a indústria militar. Hoje, o que a gente vê aqui no Valor Econômico, jornal Valor Econômico, é essa notícia que comprova o que eu estou dizendo para vocês. Biden propõe elevar em 9,8%. 9,8% é 10%, né? Gasto com defesa e subir impostos para ricos. Só que tem um negócio, né? O Biden está dizendo que vai subir o orçamento militar agora e vai subir impostos para ricos durante 10 anos. Então o cidadão médio norte-americano vai entrar pelo cano, vai ficar mais pobre, vai pagar mais energia, vai pagar mais impostos para sustentar a indústria militar, como eu tenho dito para vocês aqui sempre. A indústria americana de armas, o governo americano, quando ele envia armas para algum lugar, é o setor privado que vende para o governo americano, que passa para outros países, e esses países ficam endividados com o governo americano. Não tem almoço grátis para o governo americano, não. Eles vão cobrar isso com juros, correção monetária. Não é à toa que Zelensky, outro dia, disse que está de olho numa recuperação, num plano Marshall para reconstruir a Ucrânia. No momento, ele está deixando o conflito se estender, até dizer aquilo que era para ter dito antes do conflito. Agora ele está a fim de fazer um acordo com a Rússia, né? A gente vai ter muitas informações divergentes no meio dessa história, que vão culminar no final desse conflito, que está saindo da mídia lentamente, está perdendo força cada vez mais, e no final, mais à frente, a gente vai poder analisar isso com frieza e mostrar que muitas coisas que a gente disse aqui estavam absolutamente certas. A conta de gás lá está chegando mais alta para os europeus, já comentei mais cedo também, que eles pagam gás mais barato do que o gás aqui no Brasil e vão ter um aumento lá de 343%. Mesmo assim, o gás do Brasil, que é nosso aqui dentro, continua sendo objeto de assalto comandado por Paulo Guedes, que é ter o choque, que diz que é ter o choque de energia barata, mas está tendo o choque elétrico nas nossas contas e está tendo choque nos nossos botijões de gás e nos nossos veículos. Bom, mais uma matéria aqui, em outro jornal aqui falando do orçamento militar que está sendo vitaminado, sem falar orçamento militar nos Estados Unidos. O orçamento de Biden aumenta gasto militar e impostos dos mais ricos, como eu disse para vocês. Impostos só daqui a 10 anos, que vão atingir 0,01% dos norte-americanos endinheirados lá. E na Europa, aquela coisa, os europeus todos estão muito tocados com todas as cenas que a gente recebe nas nossas casas todos os dias, vão também legitimar aumento em gastos militares, vão pagar mais caro no combustível. Eu tenho recebido muitos informes, muitos comentários de pessoas na Espanha, Portugal, França, Bélgica, Alemanha. Todo mundo já está pagando mais caro em combustível, sem ter aumento de salário, logo com inflação. Com aumento das suas despesas, com o enriquecimento de pequenos grupos, evidentemente o cidadão comum ele entra pelo cano. E essa lógica toda, aqui no Brasil, ela está sendo cada vez mais aprofundada por esse grupo de roedores que estão no governo e que se associam com mais roedores nacionais e internacionais para te assaltar, para me assaltar, já tiraram a previdência do povo brasileiro, direitos trabalhistas, estão privatizando todos os serviços que tornam o povo brasileiro refém, que não pode deixar de pagar a sua luz, a sua conta d'água, não pode deixar de abastecer para fazer as suas coisas, para trabalhar, enfim. Estamos todos sendo penalizados. O governo arrecada mais impostos e o que ele faz com essa arrecadação recorde? Ele reverte isso em benefícios sociais? Não. Vai girar a ciranda financeira com a taxa Selic na estratosférica para alimentar os banqueiros amigos de Paulo Guedes, cada vez mais um poupador dos seus dólares em paraísos fiscais que passou absolutamente despercebido aqui no nosso país, sem nenhum tipo de responsabilização a essa gente toda que nós não sabemos se são roedores ou se são seres humanos. Gente, me desculpem aqui a veemência nesse nosso encontro, nós estamos sofrendo aqui algumas situações aqui na plataforma. Os tempos não andam muito bons para a gente falar abertamente essas coisas, né? Sempre tem um problema ou outro, mas o fato é que nós temos aqui um núcleo, né? Um grupo de pessoas como vocês que ajudam a gente a chegar longe e que reproduzem aqui muitas das reflexões que a gente joga e das imagens que a gente coloca aqui também. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir em frente. A gente não pode desistir diante dessas dificuldades loucas que aparecem para a gente, não, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Obrigado mesmo. Tchau.